你好，世界，你好吗？我是 Rafael Moraes， 我的家在北伦帕拉，也欢迎来到Mundano Pindal. E eu sou Randall Bergamasco, mais uma vez aí com vocês. Rapidinho, gente, antes de começar o vídeo, vocês vão perceber que o nosso canal ele sofreu um upgrade aí, com novas aberturas, com novas transições, legendas. Eu queria publicamente agradecer ao Vinícius Ribeiro. O Vinícius é lá de Uberlândia, ele fez esse serviço aqui pra gente, tá? Se você quiser conhecer mais aí, o trabalho dele, é só ir em viniribeiro.com, o link tá na descrição, inclusive o link vai estar na descrição permanentemente. Muito obrigado mesmo, Vinícius. Mas indo pro assunto, eu acredito que todo mundo que gosta de geografia, gosta de países, gosta de línguas, gosta de bandeiras, sempre tem aqueles países favoritos, né? Não tem nem porquê, ou tem, mas sempre é aqueles países que a gente gosta mais. E no vídeo de hoje eu justamente falarei sobre isso, falarei sobre os meus países favoritos, lembrando, comentários estão abertos, eu quero que vocês colocam os 5 também, tá? Os 5 países que vocês mais gostam, logicamente, fora o Brasil, que o Brasil é a nossa pátria-mãe, não vale o Brasil. São países que não são a sua pátria-mãe. Se você é de Portugal, de Angola ou de outro país que não fala português, é a mesma coisa. Vamos pro vídeo, mas antes, roda a vinheta. Olha, galera, no quinto lugar, o meu quinto país favorito é um país aqui da América Latina, eu estou falando do México. Os Estados Unidos mexicanos, que tá lá na América do Norte, o México não está na América Central, viu, gente? O México está na América Latina, mas ele não está na América Central. É um país de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, equivale mais ou menos aos estados do Amazonas e do Mato Grosso juntos. Tem quase 130 milhões de habitantes, a capital é a Cidade do México, a grande Cidade do México, com 9 milhões de habitantes. Uma curiosidade, gente, quem nasce no país, quem nasce no México é mexicano, tá? Quem nasce no estado do México, sim, há um estado mexicano com o nome de México, lembrando que são 31 estados. Quem nasce no estado é mexiquense. E quem nasce na Cidade do México é mexiquenho, tá? Então, mexicano pra quem nasce no México, mexiquense pra quem nasce no Estado do México e mexiquenho pra quem nasce na Cidade do México. O México, ele não tem um idioma legalmente oficial, só que, obviamente, a língua amplamente falada por lá é o espanhol. Lembrando que o México é o país que tem o maior número de falantes nativos de espanhol no mundo. Quase 1/3 de todos os falantes de espanhol no mundo estão no México. E a cidade com mais número de hispanohablantes, ou seja, hispanohablantes é pessoas que falam espanhol, justamente a sua capital, Cidade do México. Mas, vamos lá agora aos motivos pessoais, porque eu simpatizo com o México, porque eu gosto do México. Eu acho o México e o Brasil países muito parecidos mesmo. É aquele povo simpático e também tem mais falantes nativos da sua língua do país que o colonizou. Por exemplo, o Brasil tem muito mais falantes nativos de português do que Portugal, que é o país que colonizou a gente. O México, a mesma coisa, tem mais falantes nativos do que a Espanha, que foi o país que colonizou, que fundou o México. Além disso, tanto o México quanto o Brasil, eu vou comparar desse jeito, são grandes países aí com uma grande diversidade cultural e também muita desigualdade social, infelizmente. E tanto o Brasil como o México sofrem muito com violência, principalmente em suas grandes cidades. Nisso daí a gente também é igual aos mexicanos. Mas o México também tem belezas aí naturais espetaculares, tanto belezas naturais quanto realizações humanas, construções humanas. E a gente não pode esquecer também que um dos maiores ícones da cultura pop da América Latina é mexicano, estou falando do Chaves, tá? Que inclusive no Brasil a dublagem ficou excelente, os nomes ficaram excelentes. A versão brasileira do Chaves, dublada, é excelente. Mas não tem como falar do México sem citar o Chaves, repetindo que, na minha opinião, aí, se não é o maior, é um dos maiores ícones de toda a América Latina na cultura pop. Olha, gente, o quarto país que coloquei aí é um país que eu gosto muito também, é um país europeu, eu estou falando da Romênia. A Romênia que está lá no leste europeu, com quase 240 mil quilômetros quadrados, mais ou menos equivale ao estado brasileiro de Rondônia, e tem uma população aí de quase 20 milhões de habitantes. A capital é Bucareste, e Bucareste aí tem cerca de 2,2 milhões de habitantes. A língua oficial é o romeno, que também é uma língua neolatina, assim como o português, e assim como o espanhol, e assim como o francês. Só que eu vejo muita gente aí nos comentários comparando o romeno com o português, dizendo que o romeno e o português são línguas muito parecidas, inclusive naquele vídeo antigo que a gente fez aí sobre as línguas mais parecidas com o português, cobraram de ter colocado o romeno. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu já tive contato com o romeno, eu acho línguas completamente diferentes. Tem palavras parecidas, porque ambas são neolatinas, mas a estrutura da língua, a maior parte do léxico é bem diferente do português, tá? Se você não conhece romeno, pega um textinho romeno pra você ver. Eu acho uma língua bem diferente. Alguma coisa você vai conseguir entender, palavras de origem latina você vai conseguir entender, mas, no geral, não. Tá, mas
Por que eu gosto da Romênia? Eu já disse em outras oportunidades que eu sou apaixonado por futebol, principalmente por Copa do Mundo e as Copas de 90, 94, 98, quando teve aquela excelente geração de Lakatos, de Hagi, de Steleia, Petrescu, Raduciu, essa geração fantástica da Romênia. Eu sempre achei bonito o uniforme deles também. E na época, o que me interessou a conhecer mais sobre o país. A Romênia é um dos países meus favoritos aí, eu tenho bastante simpatia, inicialmente por causa do futebol, sim. Tá? Além disso, as belezas da Romênia sempre me encantaram muito. É pouco falado aqui no Brasil, não sei como é na África ou na Europa, mas aí você tem a região dos Cárpatos, você tem a região histórica da Transilvânia, você tem Brasov, você tem a capital Bucareste. Eu particularmente vejo fotos, eu não conheço a Romênia, mas eu acho locais lindíssimos que eu queria conhecer, quem sabe um dia, né? E o outro motivo é a língua, que eu tive contato mais pra frente. Eu tenho um amigo que fala romeno, estudou romeno, tinha contato com ele, ele me mostrava alguma coisa. Eu acho o som do romeno maravilhoso, eu gosto muito. Pelo menos pra mim, assim, empiricamente, ora sim ele vai lembrar uma língua latina, um italiano talvez. Só que, na maior parte das vezes, pelo menos pra mim, soa como eslavo ou como turco. Estou falando, mais uma vez, empiricamente, sem saber falar línguas. Eu sei poucas palavras em romeno, mas a língua romena sempre me fascinou. Eu acho uma língua fantástica de um país fantástico. E agora, no meu terceiro lugar, um país que tem uma partezinha na Europa e a maior parte dele na Ásia, eu estou falando da Turquia, República da Turquia. A Turquia tem 783 mil quilômetros quadrados, ele é um pouquinho menor que o estado do Mato Grosso aqui no Brasil, e tem 83 milhões de habitantes. A capital é Ankara, não é Istambul. Ankara, de fato, aí tem 5,7 milhões e Istambul tem 15 milhões de habitantes. Istambul é muito maior. E a língua oficial do país é o turco, e muita gente acha que o turco é uma língua próxima do árabe, é uma língua semítica, mas não, o turco é uma língua turcomana, ele é de outro tronco linguístico, ele não tem nada a ver com o árabe. Óbvio que o árabe, ele empresta algumas palavras pro turco pela influência, pelaquela região, a questão religiosa, só que o turco, ele é de um grupo linguístico diferente aí, do azerbaijano, do turcomeno, do uzbek, do cazaque e do tártaro. Mas beleza, mas por que eu gosto da Turquia? Inicialmente pela posição do país, tá? Justamente por estar uma parte na Europa, uma partezinha na Europa, e outra parte na Ásia. Por essa posição, eu sempre encarei a Turquia como se fosse o elo da Europa com o Oriente Médio. Eu sempre reparei nisso. E além disso, a bandeira da Turquia eu acho uma bandeira muito simples e muito bonita. Eu gosto da bandeira turca, eu acho uma bandeira bonita. E a Turquia também foi terra do antigo Império Turco-Otomano, um império aí que durou 600 anos. Lembrando que o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna é marcado justamente pela tomada de Constantinopla, que hoje é Istambul, quando os turcos otomanos tomaram a capital do Império Bizantino, na época Constantinopla, depois Istambul. Tamanha a importância desse feito que os turcos conseguiram na época. De um grande império da história, e eu acho um país maravilhoso. Nem vou citar as paisagens da Turquia, que eu acho maravilhoso. Quem sabe um dia eu posso conhecer a Turquia, né? Então, em terceiro lugar, a Turquia. Em segundo lugar, outro país europeu, o berço da sociedade ocidental. Você chuta qual é? Sim, eu estou falando da Grécia. A Grécia, a República Helênica, fica lá na Península Balcânica, na Europa, tem quase 132 mil quilômetros quadrados, é um pouco menor que o Amapá, e tem aí quase 11 milhões de habitantes, e a capital é a maravilhosa Atenas, com aí 3 milhões de habitantes mais ou menos, tá? Lembrando que na Grécia se fala o grego, ele usa um alfabeto próprio, que é o alfabeto grego, que é usado bastante em cálculos matemáticos, na física, e o grego empresta muitas palavras para várias línguas. Você vai ver várias palavras gregas com pouca alteração na grafia, com pouca alteração na pronúncia, tá? No som da palavra, como democracia, ideia, enigma, hipótese, crise, etc e tal. Então vamos lá. Por que a Grécia? Olha, como eu disse no começo, como não se interessar pelo país que é o berço da civilização ocidental, né, gente? Pra quem adora história, eu amo história, não tem como não se interessar por um país desse. Além disso, as belezas naturais e as realizações humanas, a Grécia é um país aí milenar, com monumentos lindíssimos, e as paisagens naturais também são maravilhosas. Acho que também é um bom motivo para você se interessar para ir para a Grécia, né? E o meu terceiro motivo, eu tenho certeza que tem pessoas que estão vendo esse vídeo que devem conhecer a Grécia. Eu conheci algumas pessoas e é quase uma unanimidade. Por favor, me ajude, desminta ou confirme que todo mundo que vai pra Grécia fala que o povo grego é um povo sensacional, um povo extremamente acolhedor. Não sei se é verdade, mas isso daí já me chama a atenção, tá? Então, em segundo lugar, a Grécia. E aí, tá gostando do vídeo?
Então, rapidinho, gente, ó, dá uma baixadinha aí, clica no gostei aí embaixo. Você clicando no gostei, você avisa pro YouTube que esse vídeo é relevante. Isso é importantíssimo pro YouTube distribuir o nosso conteúdo, viu, gente? Quanto mais curtidas ele tem, mais o YouTube vai distribuir. E se você tá chegando agora, por favor, não perca tempo, vai lá, inscreva-se no canal e ative as notificações de novos vídeos, isso também é importante. Então já clicou no gostei, já se inscreveu, ativou o sininho, então vamos continuar o vídeo. E pra gente fechar o meu top 1 de países favoritos, eu vou continuar na Europa, eu estou falando da Alemanha. A República Federal da Alemanha, localizada ali no coração da Europa, tem 360 mil quilômetros quadrados e tem um pouco mais de 83 milhões de habitantes. A capital é Berlim, com 3,8 milhões de habitantes. É o país mais populoso da União Europeia, é uma das grandes potências do mundo, eu nem preciso falar nisso. Ele é a quarta maior economia por PIB nominal. É o terceiro maior exportador do mundo, só perde para a China e para os Estados Unidos. E também é o terceiro maior importador, só perde, agora inverte a posição para Estados Unidos e China. E é um país aí que tem um alto padrão de vida que frequentemente figura entre os 5 países com maior IDH, maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Então, por que a Alemanha eu coloquei como meu país favorito fora o Brasil? Inicialmente, a história de superação da Alemanha eu acho algo extraordinário. Um país que no século XX, na primeira metade do século XX, ficou sob um regime autoritário, participou de 2 guerras, teve o país destruído pelas 2 guerras e hoje, 75 anos depois, é um país que se reergueu e é uma das maiores potências do mundo. Assim, essa superação da Alemanha, o Japão tem isso também, mas essa superação da Alemanha eu acho sem igual, eu acho um exemplo. O país está sempre na vanguarda científica e tecnológica e os alemães aí, eles figuram como um dos povos mais disciplinados do mundo. Outro motivo, digamos assim, é a língua alemã, que eu estudei por um tempo. Eu não falo alemão, tá, gente? Mas eu tive contato com a língua alemã. Eu acho uma língua sensacional e quando você estuda uma língua, fatalmente você vai ter contato com outra cultura ou outras culturas, dependendo se você estuda mais uma língua. Também aumentou meu interesse pelo país. E por último, futebol também. A seleção alemã abertamente, fora do Brasil, é o time que eu torço numa Copa do Mundo. Isso bem antes do 7-1, viu, gente? Eu sempre gostei da seleção alemã, sempre achei uma potência no futebol. Pra quem conhece aí Copa do Mundo, conhece a história das Copas, a história do futebol, a Alemanha é um exemplo fenomenal. Inclusive, eu reconheço que na Copa de 2014, é óbvio que eu não gostei do 7-1. 7-1, né, gente? Um placar muito elástico, mas ao mesmo tempo, eu confesso que eu fiquei feliz pela Alemanha ter ganho, porque era o Brasil com 5 títulos, a Itália com 4, a Alemanha com 3. Eu sempre achei um absurdo a Alemanha tá atrás da Itália e pelo menos aí igualou. E em números, os alemães são melhores que os italianos. Então também tem a questão futebolista também. Então, o meu país favorito ficou em primeiro lugar, a Alemanha. Agora, gente, um bloco extra. Eu falei os meus países favoritos, mas você já parou para pensar quais seriam os países essenciais para o canal Mundano, se caso um dia a gente pudesse conhecer? Já pensou uma série em outros países? Inicialmente, eu acredito que pro canal Mundano, um país que seria legal fazer alguma coisa, quem sabe uma viagem um dia, né? Seria a Bolívia, são 37 línguas oficiais, a gente gostaria de ver em loco como funciona isso, deve ser muito legal. E a Índia também, a Índia aí com 23 línguas oficiais, eu conheço pessoas que foram até a Índia, todas disseram que em cada cidade pode se falar uma língua completamente diferente, isso deve ser fantástico, eu queria conhecer isso, eu queria ver isso, seria legal pro canal, alguma coisa na Índia, quem sabe, né? A Suíça com 4 línguas oficiais, é o alemão mais falado, mas você fazer um tour pela Suíça e ver como essas línguas são utilizadas, deve ser bem bacana. A África do Sul, que além de ser um país lindíssimo, são 11 línguas oficiais, não é só o inglês ou africano, são outras línguas nativas. Esse seria também um país ideal pro canal Mundano. E é óbvio a cereja do bolo, que pode ser alternativo, mas acho que não tem país melhor, que é a Papua Nova Guiné, lá na Oceania. É um país com 3 línguas oficiais, porém, são faladas por lá cerca de 850 línguas. Imagina que legal fazer alguma coisa em Papua Nova Guiné, né? O canal Mundano fazer alguma coisa em Papua Nova Guiné. Quem sabe um dia, né, a gente consegue um patrocínio, consegue fazer uma série aí, conhecendo vários países, tem várias línguas oficiais, deve ser muito legal. A gente poder fazer algo in loco, imagina só, né? Quem sabe, né? E chega ao fim mais um vídeo do canal Mundano, mas antes, eu no Mundano, vamos zerar as fotos que o pessoal mandou pra gente aí. Só tem mais alguns vídeos pra gente fechar, fotos que a gente recebeu até o final de abril. Vamos lá rapidinho? O primeiro que chega aí é o William Coutinho, de Parapetinga, Minas Gerais. William, muito obrigado. A segunda participação é do Charles Peniche, de Belém do Pará. Obrigado mesmo, Charles. A terceira participação é do Damião Silva,
de Tavares, na Paraíba, valeu mesmo, Danião. E a quarta e última participação é do Júlio César, de Baixo Guandu, Espírito Santo. Júlio, muito obrigado. Mas se você quiser mandar uma foto pra gente divulgar em nossas redes sociais, é só mandar aqui pro Mundano, saquecanalmundano@gmail.com. Siga a gente em nossas redes sociais e a gente se vê na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do Canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente, muito obrigado, até mais.